Olá! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o texto As Neuropsicoses de Defesa de 1894 de Freud. O subtítulo é Ensaio de uma teoria psicológica da histeria adquirida, de muitas fobias e obsessões e de certas psicoses alucinatórias. Nesse texto, Freud dirá que o estudo de doentes nervosos com fobias e obsessões o levou a buscar uma explicação para estes sintomas. Esse texto, então, muito importante, aponta uma mudança na teoria corrente da neurose histérica. O que estava estabelecido desde Pierre Janet e Breuer era a hipótese de que a histeria dependia de uma cisão, uma fratura, uma divisão da consciência e a formação de grupos psíquicos separados. Qual era a origem dessa cisão? Qual era o papel que essa característica tem na estrutura da neurose histérica? Eram questões em aberto ainda. Freud dirá o seguinte: nos doentes por mim analisados, houve saúde psíquica até o momento em que sucedeu um caso de incompatibilidade em sua vida representacional. O que quer dizer isso, gente? Isto é, quando o eu se defrontou com uma vivência, uma representação ou um sentimento que despertou um afeto tão doloroso que a pessoa decidiu esquecer aquilo, pois não acreditava ter a força de resolver a contradição entre essa representação intolerável e seu eu mediante o trabalho do pensamento. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um paciente portador de uma neurose histérica que se estrutura na faixa borderline, em que ao longo da análise, num momento muito específico, lhe vem uma lembrança que havia sido recalcada. Ele lembrava que, muito pequeno, pegou no celular da sua mãe e encontrou nele conversas, fotos íntimas que revelavam que a sua mãe estava traindo seu padrasto. Esse afeto foi tão doloroso, primeiro, pela imagem que ele tinha da sua mãe, pelas idealizações e o amor que ele tinha. Ele ainda estava concluindo a sua fase edipiana. Segundo, pelo medo de perder o seu padrasto. Ele já havia perdido seu pai, ele tinha medo de perder o seu padrasto, a quem ele muito amava. Em terceiro, o medo de ser punido por essa descoberta. Isso lhe provocou tanta angústia, que ele esqueceu. E só foi lembrar disso durante o processo analítico. Só tem um problema. Tal esquecimento, dirá Freud, não foi obtido pelos pacientes por mim analisados, e que levou, isto sim, a diferentes reações patológicas que geraram uma histeria ou uma obsessão ou uma psicose alucinatória. Então, o fato, ele dirá, que essa tarefa do eu em defesa, que se constitui como um mecanismo de defesa, de tratar esse afeto doloroso, essa representação intolerável como non arrivé, dirá o Freud, não acontecida, é impossível de ser realizada por ele. Uma vez lá, esse traço da memória e o afeto vinculado a essa representação não podem ser eliminados. Mas o eu cumpre de forma aproximada esta tarefa quando consegue fazer dessa representação forte uma fraca, retirando-lhe o afeto, a soma de excitação de que está dotada. Ou seja, troca esta dor maior por uma dor menor, um sintoma. A representação fraca, então, praticamente não terá exigências a fazer ao trabalho associativo, mas a soma de excitação que dela foi separada precisa ter outra utilização. Na histeria, esse afeto doloroso, essa angústia, essa representação intolerável é tornada inofensiva pelo fato de que tudo que ela produz, toda a soma de excitação, se transformar em algo somático, ou seja, se transformar num sintoma corporal, o que Freud propõe chamar de conversão.
O que é essa conversão? Ela pode ser total ou parcial e procede pela inervação motora ou sensorial que se acha relacionada de modo estreito ou mais solto com a vivência traumática. Assim, o eu se torna livre de contradição, mas, em troca, assume o peso de um símbolo mnêmico, ou seja, relativo à memória, que, como uma inervação motora, é insolúvel ou uma sensação alucinatória sempre recorrente, vai habitar a consciência do paciente como um parasita e vai permanecer lá até que seja feita uma conversão ao contrário. Então estamos falando de um sintoma físico que precisa ser revertido, ou melhor, que pode ser revertido através do trabalho analítico. Logo, o fator característico da histeria é a capacidade de conversão. Na segunda parte do texto, Freud se propõe a produzir uma teoria psicológica das obsessões e fobias. Ele apontará que a fonte do afeto doloroso é quase sempre a vida sexual do indivíduo. Há um esforço da vontade de eliminar, de se livrar, de aliviar aquele incômodo, aquela angústia despertada pela vivência sexual do indivíduo. E a tentativa de se defender deste sentimento, deste afeto doloroso, desencadeia a fobia ou a obsessão. Esse trabalho de defesa pode ser consciente ou inconsciente. Então, pensando em termos de fobias, a angústia liberada, cuja origem sexual não deve ser lembrada pelo paciente, costuma se unir às fobias primárias mais comuns do ser humano, relativas a animais, tempestades, escuridão, etc. Ou as coisas claramente associadas ao âmbito sexual de alguma forma, ao ato de urinar, à defecação, à sujeira e ao contágio. Aqui Freud também começa o início de uma teoria sobre a psicose. Ele dirá assim: o fato para o qual quero chamar a atenção é que o conteúdo de semelhante psicose alucinatória consiste justamente no destaque dado à representação ameaçada pela causa precipitadora da doença. Então o eu afasta a representação intolerável mediante a fuga para a psicose. Isso se dá devido à expressão de uma elevada predisposição patológica. E talvez possa ser descrito da seguinte forma: o eu se livra dessa dor, dessa representação intolerável, mas essa representação, essa dor, esse afeto, está ligado inseparavelmente a um pedaço da realidade. E quando o eu afasta esse pedaço da realidade, o eu também se desprende total ou parcialmente da realidade, produzindo então uma psicose. Se você gostou desse vídeo, siga o canal, deixe o seu like e recomende para quem você achar que vai gostar desse vídeo. Um forte abraço, saudações de Caronte.